A formação do Estado moderno. Observe as imagens a seguir e perceba a festa das torcidas durante um jogo de futebol. Nessas ocasiões, os torcedores cantam, pulam, gritam, empurram seu time, vaiam, provocam o adversário e também são provocados por ele. Agora imagine que no dia seguinte a esse jogo ocorresse um jogo da seleção brasileira contra a seleção inglesa. Qual será a atitude dos cariocas que estavam de lados opostos no dia anterior? A resposta você já sabe. Vão torcer apaixonadamente pela seleção brasileira. O que terá feito com que essas pessoas que estavam em lados opostos num determinado dia passassem para o mesmo lado no dia seguinte? Ora, gaúchos, mineiros, paulistas, cariocas, baianos, piauienses, cearenses, entre outros, são cidadãos brasileiros e, como tal, têm crenças, hábitos e interesses comuns. Têm o sentimento de pertencer a uma mesma nação, o Brasil. Essa situação que acabamos de descrever se reproduz também na Inglaterra, entre os torcedores do Liverpool e do Manchester. Por exemplo, no dia seguinte a um jogo entre esses times, suas torcidas certamente também estariam do mesmo lado, torcendo com paixão pela seleção inglesa de futebol. Os ingleses, assim como nós, também se sentem pertencendo a uma nação, no caso, a Inglaterra. Então eu pergunto, quando terá se formado a monarquia nacional inglesa? Como se deu esse processo? E em outras partes da Europa, como França, Portugal e Espanha, como isso aconteceu? Após a conclusão do estudo dessa sequência didática, volte e tente responder a essas perguntas. Essa imagem é uma vista interna do Palácio de Versalhes. Você já ouviu falar dele? Sabia que esse palácio foi construído para ser a casa dos reis da França? Pelo palácio, pode imaginar o poder desses reis? Além do rei, quem mais será que morava nele? E hoje, que uso será que é feito desse palácio? Antes de nos aprofundar nisto, vamos pensar um pouquinho o que vem a ser uma monarquia. Monarquia pode ser definida como um sistema de governo em que uma única pessoa com poderes especiais comanda todos os demais membros da comunidade. A sucessão normalmente é feita de forma hereditária, ou seja, há uma permanência no poder por parte de descendentes daquele monarca. Essa forma de governo teve início no período medieval, a partir da desagregação do Império Romano do Ocidente e da invasão dos povos germânicos, conforme já vimos anteriormente. Caracterizava-se, então, como uma monarquia feudal, que, em decorrência da crescente centralização do poder nos séculos finais da Idade Média, se transformaria em monarquia absoluta. A princípio, as monarquias feudais eram frágeis e instáveis. Formaram-se nos séculos V ao VI e à medida que os povos germânicos, como visígodos, francos, lombardos, fixaram-se nos territórios conquistados. De acordo com os costumes germânicos, esses grupos eram governados por chefes guerreiros que depois se tornaram chefes políticos. Seu poder era bastante limitado pelos nobres, que detinham grandes extensões de terra. Esse cenário sofreria mudanças significativas com a coroação de Carlos Magno pelo Papa no Natal do ano de 800 d.C. Conforme vimos na sequência didática 1, a consolidação do feudalismo, a Europa feudal, o poder político era descentralizado, ou seja, dividido entre os senhores feudais. Cada um deles, conde, duque, marquês, era autoridade máxima em seus domínios. Na época, a nobreza possuía exércitos e tribunais próprios e o rei era apenas um nobre entre outros. Ele dependia dos exércitos de seus vassalos para impor a sua autoridade. O fortalecimento do poder dos reis. Com o aumento do comércio terrestre de longa distância, a partir do século XI, os reis puderam aumentar e melhorar a arrecadação de impostos, obtendo assim mais recursos. E com isso, puderam formar exércitos assalariados e permanentes e pagar funcionários para administrar seu reino. Assim, aos poucos, ganharam força para impor a sua autoridade a todos os seus súditos.
Esse processo se desenvolveu na Europa entre os séculos XI e XV e é conhecido como processo de formação do Estado moderno. Durante esse processo, os monarcas receberam o apoio de parte da nobreza, de um lado, e de grandes comerciantes, de outro. Parte da nobreza via na monarquia um meio de conservar antigos privilégios, como isenção de impostos, o recebimento de pensões e de altos postos no exército. A burguesia, por sua vez, percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios, também apoiou o rei por meio de empréstimos, doações ou ocupando cargos na administração do reino. Além disso, os burgueses estavam interessados em ampliar suas atividades comerciais, inclusive no interior dos feudos. Contrários à centralização do poder real estavam principalmente a Igreja Católica e a maior parte dos senhores feudais. O alto clero receava que reis muito poderosos se tornassem politicamente mais fortes que o Papa. Uma monarquia centralizada também representava uma ameaça ao poder econômico e político da Igreja Católica em cada região. Os senhores feudais também temiam a centralização do poder real porque isso diminuiria a influência e a importância desse grupo. As taxas e a fidelidade dos exércitos, por exemplo, seriam devidos ao rei e não mais ao senhor local. Com seu papel fortalecido, o rei com seus exércitos colocou-se ao lado da nobreza contra os camponeses nas revoltas do século XIV. Ao mesmo tempo, mostrou-se solidário aos interesses da burguesia, que procurava quebrar os vínculos feudais e ampliar as redes de negócio. Auxiliou, por exemplo, a eliminar várias taxas e limitações de circulação de pessoas e mercadorias. Para compensar a perda de alguns dos privilégios feudais, os principais cargos foram entregues à nobreza, que tornou-se a base de sustentação das monarquias. Ao mesmo tempo, o rei concentrava cada vez mais poderes, mantinha exércitos próprios e impunha leis que abrangiam todo o território. Nos lugares em que ocorreu esses processos, surgiram os estados fortes, até hoje existentes como França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Nas regiões em que o rei não teve o seu papel fortalecido, o poder continuou fragmentado entre diversos senhores e príncipes. Somente no século XIX, com a emergência do nacionalismo, formaram-se, nesses lugares, estados com poder centralizado, como, por exemplo, na Alemanha e na Itália.